Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje é dia 26 de agosto e eu recebo aqui um querido amigo, Frederico Glitz, com a nova edição de Contratos Internacionais, Guia para o Direito Contratual Internacional Brasileiro. Ele que também coordena telemedicina, está aqui, coautor de inúmeras obras da editora Foco, que, aproveitando que ele ainda não entrou, também trata muito bem de direito internacional em outros títulos, no caso a editora Foco. Por exemplo, Patrícia Calmon, Direito de Família Internacional, Nádia de Araújo, Direito Internacional Privado, e Lídia Spitz, Carolina Noronha e Caio Gomes de Freitas, coordenando um time de autores que fazem uns estudos de homenagem a Nádia de Araújo, ou seja, Direito Internacional Privado também é na Foco, mas hoje a gente fala só com ele, Frederico Glitz, que é pós-doutorado em Direito e Novas Tecnologias pela Reggio Calabria, doutor e mestre em Direitos das Relações Sociais, a UFPR, professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, além de advogado. Deixa eu falar com ele que já estamos ao vivo, para que ele possa dar o ar da graça nos contando quais foram as mudanças entre uma e outra edição, porque um livro que é um best-seller, um livro super interessante, e ele traz aqui uma curiosidade, que ele vai até inclusive gravar um livro pra gente, um vídeo pra gente, sobre rinocerontes e unicórnios. Olha só, tá na capa. Ah, ele já tá aqui, então não vou falar nada, vou deixar para vocês seguirem as redes sociais da Foco e do Frederico para saber o que significa esse rinoceronte aqui na capa do livro, que segue desde a primeira edição. Na situação do direito internacional nesse momento. Fala, Fred, bom dia. Bom dia, Léo, tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Tudo certo. Que coisa boa, meu amigo. Prazer te receber aqui, uma grande alegria. Vamos falar hoje da segunda edição de Contratos Internacionais, Guia para o Direito Contratual Internacional Brasileiro. E, Fred, para a gente começar, eu queria entender, assim, por que escrever um livro de contratos internacionais? Você fez doutorado, pós-doutorado. Qual foi o estopim, o gatilho para essa produção acadêmica sua? Então, Léo, eu já sou pesquisador nessa área há muitos anos, né? Eu Sim. comecei já dentro da graduação a me interessar pelo direito internacional, caminhei ali para as especializações, acabei fazendo uma especialização na Universidade Federal de Santa Catarina na matéria. Uhum. Meu mestrado conversa com contratos internacionais, então ele já era um início desse diálogo. Doutorado, mesma coisa, e o pós-doutorado foi, digamos, o ápice disso, no sentido de incorporar a tecnologia, né? Então, já há muitos anos, não vou dizer quantos, mas há muitos anos eu venho brincando aqui com essa temática dos contratos internacionais. E a prática da atuação, a atuação advocatícia, também segue essa linha? Sim, essa foi, digamos, uma grande sorte minha, né? Eu consegui aliar esse interesse na pesquisa com a atuação prática, tanto como professor, na docência, pesquisador, mas também no escritório. Então, eu atuo na área e percebo as dificuldades que, claro, eu sofri lá atrás, e com base nesse raciocínio é que eu também quis deixar para o público algo que pudesse ajudar, né? Ajudar a entender o que é, o que não é, como funciona, como que eu poderia ajudar aquele que está querendo ingressar nessa área, ou enfim, que já atua na área e talvez não tenha pensado certas coisas que eu pensei, enfim, criar um diálogo sobre os contratos internacionais. Falou de uma questão muito interessante que sobreleva o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. O meu sócio, ele carrega com ele uma frase que é a seguinte: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E você disse que foi uma sorte trabalhar com o que gosta de academicamente seguir. Eu não acredito em sorte nesse caso. E, Fred, o livro, obviamente, ele é um reflexo, então, de tudo que você estudou e parte daquilo sobre o qual você debruça os seus estudos, né? Você falou, lá atrás eu tinha dificuldade e agora temos esse livro. Como é que o jovem advogado, pensando num contexto de direito internacional, se valeria da sua obra? Na verdade, vou guardar essa pergunta. Quais são as principais... Eilu, bom dia. Quais são as principais ações de direito internacional no âmbito de contratos internacionais? Estamos falando de comércio exterior, estamos falando de importação e exportação, estamos falando de diplomacia. Qual é o campo da atuação
dos contratos internacionais para a gente fazer só uma fenda ali em todo o conteúdo. Eu vou fazer aqui o meu jabá, né? Vai. Não tem uma fenda, ele é transversal, ele conversa com tudo. Por que conversa com tudo? Lá atrás, quando a gente começava a estudar essa matéria, e aqui no Brasil a literatura é um pouco escassa em relação Super. a contratos internacionais. Eu consigo lembrar aqui de cabeça um grande manual, referência, alguns que trabalham, mas que no fim das contas não se dedicam a essa lógica didática de ensinar essa matéria. E foi a dificuldade que eu enfrentei. E quando eu estava já no mercado, a gente passando por uma série de transformações nessa área, e essa literatura continuava muito desatualizada. Por uma série de fatores também, infelizmente esse grande autor já é falecido. E no fim o que acabava acontecendo é que você enxerga, né? Você que está estudando enxerga quão complicado é, e como, por exemplo, um juiz, um advogado, um operador do comércio exterior se bate com informações que são relativamente simples para aqueles que estão estudando, mas que são de escassa localização na hora do problema, né? Então, o que eu diria? Lá atrás, quando esses manuais, esse manual, por exemplo, foi formulado em 1994, década de 90, contratos Nossa. internacionais eram um assunto de direito empresarial. Ele era lidado como sendo um assunto de grandes e complexas relações em que você tinha uma diplomacia privada atuando aqui, contratos com escritórios e equipes muito, muito grandes. E hoje, a grande verdade é que a gente agora está usando um aplicativo em que tanto eu quanto você tivemos que celebrar um contrato internacional para ter acesso a esse serviço. Olha. Então, saiu do grande negócio para a palma da nossa mão, né? E, claro, ele vai continuar sendo as commodities, então a gente vai continuar falando do agronegócio, a gente vai continuar falando das exportações dos aviões brasileiros, dos produtos brasileiros, manufaturados brasileiros, mas também das commodities brasileiras. Mas a gente vai passar para o prestador de serviço, a gente vai passar para a cessão de uso de imagens, autorização de uso de software, e aí que o campo se ampliou enormemente. Então, eu posso enxergar rapidamente o advogado, por exemplo, ou interessado no direito do consumidor, atuando com casos internacionais sem que ele inicialmente se perceba nesse lugar. Olha. Casos, por exemplo, de direito médico, por exemplo, da gestação por substituição, a famosa barriga de aluguel, casos envolvendo prestadores de serviço com a telemedicina, por exemplo, aquele profissional que utiliza, exatamente aí o spoiler, que aproveita, por exemplo, para fazer um estudo fora do Brasil, ou o seu projeto pessoal, mas continua atuando. E, assim, o mesmo advogado. Eu tenho clientes que são estrangeiros, estão fora do Brasil, eu trabalho com eles, eu faço videochamadas, meus contratos de prestação de serviço são internacionais. Até mesmo contratos imobiliários, com e-notariado, é possível que no direito imobiliário nós tenhamos, de uma forma até relativamente simplificada, contratos internacionais. Vai passar por licitações, vai passar pelo tema das startups, vai passar pelo outsourcing, né, dos contratos de trabalho, prestação de serviço. Então, assim, é um universo muito, muito amplo e bastante transversal, né? Então, é uma matéria que, no fim, era localizada no direito empresarial, mas que não pode ser... Onde tiver um contrato, pode existir essa característica da sua internacionalidade também. Fred, você abriu demais o espectro de atuação do teu livro. Fiquei, assim, quase envergonhado de ter pensado tão pouco sobre os contratos internacionais e a importância do livro para esse comércio internacional que, obviamente, passa por tudo. Inclusive, lembrando, o Brasil é um dos maiores exportadores, se não o maior exportador, de algumas das commodities que o mundo mais consome. Soja, enfim, tantas outras aí que você falou do agronegócio. A soja foi a primeira que me veio na cabeça, não tem cana, enfim. A gente ficaria aqui um dia dando aula de agronegócio. Agora, feita essa localização, você conseguiria apontar para a gente que o livro... Léo, o aluno, o advogado interessado em conhecer mais sobre isso ou atuar de acordo com esse escopo de contratos, tem no meu livro um guia. A gente pode dizer que teu livro é um guia de contratos internacionais que vai ajudar ele a se posicionar, a fazer como. Como é que você vê o seu livro diante dessa pretensa possível ocupação do advogado? Eu sou suspeito, né? Então, vamos lá.
Claro que essa é uma matéria extremamente relevante na minha leitura, né? É cada vez mais atual. Então, a gente não está falando de um assunto assim que, como eu ouvi, né? Quando eu comecei a trabalhar isso, a primeira pessoa para quem eu comentei, que era um mentor para mim, ele falou: isso aí é filigrana, isso aí ninguém se interessa, isso é coisa Tá menor. vendo? Olha. Né? Alguns anos depois, não vou dizer quantos, eu ainda insisto no assunto. Não é uma filigrana. Mas o que é interessante aqui da tua pergunta? É uma ousadia minha também, tá, Léo? Então aqui o nosso ouvinte ele está convidado a perceber ousadias. Né? Depois de muitos anos sendo professor e pesquisador, eu preferi abandonar a abordagem estritamente científica, aquela muito acadêmica, muito rigorosa, do rigor formal e linguístico, para uma abordagem dialogada. Então, esse livro tem essa abordagem dialogada. Eu quero conversar com o meu leitor, e ele é esta conversa. Né? Tá. Então, aqui ele já começa com um guia no sentido de pegar na mão e vamos conversar, vamos tentar entender isso. Mas ele também é uma tentativa metodológica de trazer algumas ferramentas que estão acontecendo fora do Brasil, nesta nossa matéria, e algumas abordagens que são tratadas, que são propostas fora do Brasil para simplificar essas discussões e para trazer esse tema. Então, ele é um guia também no sentido de ser, obviamente, didático, mas de abrir o olhar do leitor para um universo que talvez ele não tenha conhecimento, ou que, enfim, ele não notou anteriormente, ou que talvez, enfim, passou despercebido. Para isso, o que a gente faz? Além dessa linguagem dialogada, bastante simplificada mesmo, simplificada não no mau sentido, é no bom sentido aqui, como se fosse uma boa conversa, sabe? Essa conversa que a gente está tendo, transpor isso ao texto. Mas também convites para materiais adicionais, então o livro é pleno de imagens, repleto de imagens, QR Code, sim. E a ideia é fazer, então, com que ele, por exemplo, tenha acesso a materiais que inicialmente não constam de livros mais acadêmicos. Sim. Vai estar lá a referência, obviamente, uma nota de rodapé, mas a pesquisa ali, no momento em que eu estou falando de uma cláusula, e aquilo ele pode enxergar enquanto lê o livro, uma tela auxiliar. Então, foi essa a proposta. Foi uma proposta de fazer uma aula, digamos, de direito contratual. Isso eu ouvi de um leitor na primeira edição, que era uma aula de direito contratual com um texto escrito. Então, que tinha sido um aluno meu, ele falava: eu conseguia, ao ler, escutar a sua voz. Legal. E ver no seu material, que eu uso em sala de aula, o material que estava no livro. Então, eu fiquei bem feliz, porque essa era a ideia, né? Transpor alguma coisa bastante didática para o nosso leitor. Fred, e o livro, ele traz uma série de conteúdos, como você já falou, né? E ele vem dividido em 4 capítulos, né? Eu vou falar aqui dos capítulos e você me interrompa se achar que é oportuno, para falar: Léo, tem um ponto aí que é muito rico, que é esse. E aí você fala. Mas não antes da gente dizer que lá no site da Foco existe o sumário da obra, com o início de cada um dos 4 capítulos, para que você entenda justamente essa linguagem fluida que o Fred traz para esse livro, que não guardava, tal como ele disse, paralelo na doutrina brasileira, porque sempre foram livros muito truncados. Eu me lembro de, na época da graduação, estudar, se eu não tenho nada, era pelo RESEC, né? Era uma das maiores... Cara, eu me achava a pessoa mais burra do mundo. Não que eu seja inteligente, mas eu ficava para trás da linha. Eu falo: nossa, e o seu livro é fácil, é gostoso. É justamente esse papo que a gente está tendo aqui, o que é um estímulo ao ingresso de novos advogados nessa área, porque o Brasil precisa, muito mais do que nunca agora, melhorar a balança comercial dele. Fred, capítulo 1, Caminhando entre Mitos. Capítulo 2, Construção Histórica. E aí aqui você traz um capítulo que eu adoro, minha faculdade de Direito foi toda falando disso. Tropicalização do discurso. Dá uma palhinha para a gente do que seria isso no contexto do teu livro. Esses dois capítulos são xodós, né? O que eu quis fazer, assim? Desmontar algumas das mitologias, né? Alguns dos mitos que existem em torno da ideia contratual. A gente ainda usa muitas referências dos séculos anteriores, inclusive em sala de aula, para explicar a matéria que o sujeito está ali na ponta do celular dele lidando. Então, eu explico um contrato como um acordo, e normalmente a gente pensa, por exemplo, ele é escrito, né?
com uma caligrafia ou eventualmente no computador, e a pessoa está fazendo com um clique. Então a gente tem que... Essa foi uma tentativa de atualização, e esse é o primeiro capítulo, eu faço ele com perguntas, né? Então, vamos te situar. Contratos internacionais são comuns? O mito antigamente era que eram pouquíssimos. Eu tento demonstrar que eles são extremamente comuns. Eles são só empresariais? Não, eles estão na nossa vida como um todo, né? O aplicativo que estamos usando é para isso, por exemplo. E a questão dos grandes negócios. Desmontado isso, a gente vai para o segundo, que é pegar o conceito de contrato e eu trabalhar daí a explicação bem liberal, padrão, mas as novas possibilidades que isso aparece, né? E aí, outra ousadia minha foi pegar a questão, até mesmo como uma explicação que era adaptada, teoricamente, para uma realidade europeia do século XIX, como que a gente traz isso para o Brasil hoje do século XXI, né? E como que a gente, na nossa realidade brasileira, precisa pensar outras coisas, e claro, em razão até da aplicação tecnológica, a gente precisa pensar outras coisas, que certas respostas que lá funcionavam não são tão já automáticas. não são aplicáveis assim, hoje, isso. Então esse é o capítulo 2. Tá. Quem quiser comprar o teu livro, tem um cupom de desconto fixado aqui na tela, né? Quem está ouvindo pelo Spotify talvez não saiba, mas para comprar o livro do Frederico Glitz com 20% de desconto, é só usar o cupom GLITZ. Glitz lá no site da Foco te dá 20% de desconto nesse lançamento incrível. A gente vai para o capítulo 3, internacionalidade, e o capítulo 4, direito aplicável. O que a gente pode trazer de luz sobre esses dois acontecimentos do seu livro? No capítulo 3, aí a gente começa a enfrentar o que é o tal do contrato internacional, né? E a tentativa é demonstrar que é muito mais uma qualificação, um adjetivo que se dá para um negócio específico do que uma realidade pronta e acabada, né? A gente tem muito na cabeça assim, uma exportação é um contrato internacional. Sim, mas ela é uma compra e venda. A gente chama de exportação porque ela é uma compra e venda que é internacional. Então, esse olhar. E aí perceber a dificuldade que o nosso sistema brasileiro, mas não é só o brasileiro, mas estou falando do direito brasileiro, né? Tem em lidar com esse conceito. Ele é um conceito que não está na legislação de forma geral, ele é um conceito que tem uma construção jurisprudencial bem complicada, o STJ se bateu para construir o que construiu. Claro, razão até das suas próprias dificuldades no sentido de casos que lá chegam, dos poucos casos que lá chegam. Nós temos aqui uma série de tratados que criam conceitos específicos e alguns deles que foram incorporados ao direito brasileiro. Então a gente vai perceber ao final desse capítulo que existem muitos conceitos de contratos internacionais, a depender de quais nós estamos estudando. E aqui o olhar foi então pegar cada uma dessas espécies e abrir, né? Fazer a ampliação da tela aí para o nosso leitor, para ele buscar inclusive referências outras nesse universo tão maior do que caberia num livro que se propõe a ser um guia. Né? Um guia. E no quarto, o grande problema do contrato internacional que é entender o seu regime jurídico. Né? Então, as discussões que nós estamos passando, o direito brasileiro cada vez regulamentando mais o espaço de liberdade que a gente tem nesses contratos, então, o que pode e o que não pode. De outro lado, as propostas de reforma legislativa ampliando a possibilidade de escolhas para as partes, um debate que é bastante importante nessa matéria. E aí, um destaque que eu daria para essa segunda edição é essa preocupação de a gente deixar ele o mais atualizado possível. Pronto, que era o ponto. Lembro que eu deixei vocês quase loucos quando estava pronto o texto, saiu uma alteração, eu falei, não, peraí, deixa eu incluir isso aqui. Minutinho. Esse é o texto. O texto que sai hoje, eu posso dizer com tranquilidade, né, que ele é o texto mais atual possível para essa matéria. Né? Então, aqui tem o que era relevante na proposta de alteração do Código Civil, no anteprojeto de Direito Internacional Privado, que ainda não está tramitando, mas que talvez siga a tramitação no futuro, nas legislações que foram sendo postas para o público, né, que se tornaram vigentes nesse curso, então, como, por exemplo, o Marco Legal dos Seguros, que trouxe uma alteração bem importante aqui para a questão até mesmo do foro, do contrato e do direito aplicável, o ECA digital, enfim, é um texto bem... A tentativa foi de que ele fosse muito completo, sem ser denso demais, e também muito atualizado, tentando deixar espaços até para que aquele leitor que se interessasse pelo assunto voasse longe a partir dele. Né? Muito bom. Fred,
eu queria só que você dissesse para a gente que aplicativo seria esse que você mencionou. Você mencionou no início do nosso papo um aplicativo que facilitou. Não, a Meta mesmo, né? O Instagram, por exemplo. Tá Quando você pronto. aderiu ao Instagram, ou WhatsApp, ou enfim, a qualquer outro aplicativo ali, você está celebrando um contrato internacional. Agora Até entendi, convido tá o leitor a certo. fazer esse teste. No livro tem um QR Code para isso, mas no WhatsApp, por exemplo, para ficar no grupo Meta, você tem uma cláusula de eleição de foro e de eleição de direito aplicável. Né? Então, se você quiser discutir com o WhatsApp, em princípio, né, você vai ter que ir a São Mateus, condado de São Mateus, na Califórnia, para fazer Califórnia. isso. Olha, E tem toda uma discussão aí em torno disso, e como que isso fica nas relações de consumo, por exemplo. que loucura. Fred, adorei. Parabéns pela nova edição, um livro que vem se firmando como um guia para contratos internacionais, mas as palavras de encerramento, se é que a gente não falou alguma coisa relevante, são suas. Já deixei claro que você vai soltar um vídeo logo, logo, contando a história dos unicórnios e dos rinocerontes para a gente aqui. Mas fala aí, Fred. Esse é o spoiler, né? Então não É o percam cenas do spoiler, próximo capítulo. exatamente. Né? O que eu gostaria de destacar? Foi um livro que levou muito tempo para ser feito, porque ele foi um livro que precisou de muito pensamento. E o convite para o leitor, e o leitor então fica ciente e se propõe a isso, é de uma leitura diferente. Ele não é um livro jurídico no sentido tradicional, ele brinca com cultura, ele brinca com arte, ele brinca com mitologia, enfim, e a gente usa essas ferramentas para deixar a matéria que é densa, é complexa, uma forma a ser apresentada de uma forma mais amigável possível. Então esse é o meu convite ao leitor, que dê chance para outras coisas além do juridiquês plenamente. Muito bom. Eu conversei com o Frederico Glitz, que volta muito em breve para falar também de telemedicina e outras obras das quais ele participa. E você fica sabendo dessa programação aqui no nosso Instagram. Fred, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Parabéns pela sua docência, pelo seu trabalho editorial. E nós da FOP temos muito orgulho de ser o seu editor. A todos que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde. Fala, Fred. Eu que agradeço ao seu público e, claro, a Editora Foco, por todo o carinho que dedica às nossas obras. Nossa, nós temos orgulho de você aqui, nós é que agradecemos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, com saúde. Valeu, Fred. Obrigadão.